Hoje estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez HP ProBook 440 Gen 1, como sempre o Windows 11 bonitão. E aqui nós temos o nosso amiguinho, né? O Windows 11 cheio de troço que a gente tá usando para estar editando o vídeo, que aqui tem 16, vocês não, acho que é 12 GB de RAM. São 12 GB de RAM que nós temos aqui no nosso notebook. E nós temos uma coisa diferencial aqui, nós temos o Windows 11, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou desligar ele. Mas Dudu, por que você está desligando ele? O que o vídeo tem de especial? É claro, você já deve saber pelo título e pela thumb. Esse Windows 11 tem uma peculiaridade. Eu vou apertar o botão aqui de ligar do Windows 11 dele e vocês vão ver. Windows 11 não, vou apertar o botão de ligar do notebook. Eu vou estar escolhendo aqui uma boot, dessa vez com o Zorin OS, que é um Linux. Sim, isso daqui é um sistema operacional baseado no Linux, que eu achei muito interessante e eu resolvi estar trazendo para vocês. Ele é muito interessante por várias das funções que ele traz para o para o notebook em si, porque tem muitas coisas aqui que o notebook não fazia, mas só foi botar o Linux que ele começou a fazer, como por exemplo, essa luz aqui, ó, que ele tem no negócio de som, no caso aqui você muta ou desmuta o Linux, é muito estranho porque ele não tinha. Aqui ele também tá funcionando o botão de brilho ali, ó, diminui e aumenta, nesse caso tá no talo aqui, tá no máximo. Aí eu tenho Steam, tem a lixeira ali e o Google Chrome, né? Basicamente a gente tem um sistema que funciona bem parecido aqui com o Windows 10. A gente tem uma barra tem um menuzinho aqui lateral, a gente tem essa barra aqui, que tem alguns programinhas. Também tem a área de trabalho, né, onde você pode mexer. Ele tem uma configuração muito parecida também com o Mac. Vendo aqui, você já vê que tem coisa parecida com o Windows 11, como por exemplo isso daqui. Aí você pensa, foi esse Linux, ele copiou o Windows 11? O Windows 11 veio bem depois desse Linux aqui. Então, é bem provável que o Windows 11 tenha sido baseado nesses tipos de Linux aqui, que tem essas interfaces parecidas com o Windows. E no caso também tem essa questão aqui, ó, dessas coisinhas aqui do lado, o Wi-Fi, a bateria. Nesse caso aqui ele é um pouquinho menos detalhado do que o Windows 11, porque ele tem que ser um pouquinho mais leve. Por que, você me pergunta? Porque o Linux ele é leve, você pode estar instalando em qualquer batata que você tiver aí. Tem o Zorin OS Lite, né, que é a versão desse Linux aqui, só que para computadores ultra fracos, o computador assim que não roda nada mesmo, nem o sistema operacional direito ele tá rodando. Então, você não precisa ter um SSD super potente, igual a gente tem aqui, por exemplo, um computador ultra mega potente, consegue rodar tudo. Não, você precisa ter uma máquina. Pronto, acabou. O Linux é basicamente isso, ele roda em qualquer coisa. E aí você se pergunta, mas eu não ouvi falar de Linux direito. Você pode me dar um exemplo de alguma coisa que usa esse sistema operacional? Galera, para muita gente, talvez alguns dos mais leigos não saibam, mas o Android ele roda Linux. O Android é baseado em cima do Linux. Tá aqui escrito, ó. Você pesquisa. É um sistema operacional tipo Linux. Ou seja, o Android é um dos sistemas operacionais que roda em qualquer tipo de aparelho. Atualmente nós temos também o Chrome OS, que também é uma espécie de Linux, que pode estar sendo instalado em computadores. Eu ainda não testei para fazer essa versão de Linux, mas eu fiz um dual boot aqui nesse Linux Zorin OS, né? É o 15, se eu não me engano, o Zorin OS 15. E aí dá para você fazer diversas coisas. Ele vem com um pacote Office aqui, ó. Deve ser um Office deles mesmo. Ele tem desde agenda até contatos, até o verificador de discos do sistema, as configurações dele, como se fosse o Windows 10 também, que tem esses tipos de configurações. Tem um monitor de recursos do sistema. Aqui ele monitora cada uma das CPUs, você consegue estar dando uma olhada em quantos por cento está sendo usado. Aqui tem a memória. Tudo dali eu não sei, né? Mas tem várias coisas, memória, HD, processador. Mas ele usa bem pouquinha coisa, porque é um sistema operacional muito leve. Como eu disse, tem a versão Lite que pode rodar até numa banana.
Ele vem com uns joguinhos aqui, a Steam ficou aqui, ó. Tem o Mahjong, tipo aquele Mahjong do Windows 10, do Windows 7, né? Mas o que eu achei de mais interessante é que você pode usar esse sistema operacional para muitas coisas. Eu acredito que também seja bom para estar fazendo programação nesse sistema operacional. Daí eu posso desligar ele. Tá bom, desliguei o Zorin OS. O que eu faço? Aperto de novo, botão, pronto. E aqui é só escolher. Vai para o Windows Boot Manager e aí ele vai entrar no Windows 11. Então, basicamente, o notebook que já era bem peculiar por ter um sistema operacional que ainda nem lançou, agora a gente tem uma coisa mais peculiar ainda, que é um sistema operacional Linux junto desse sistema operacional Windows. Ou seja, a gente tem aqui o Windows 11 funcionando perfeitamente, atualizando normalmente, sem problemas de espaço também, né? Bom, ele come 70 GB aqui, faz dividição e ele ficou com esse total aqui, no caso, o Windows, né? Então, vai ficar um pouco ruim. Mas é claro, se você quiser retirar isso daqui, é só você tirar a partição do Linux e pronto. Você, no caso, quer ver aqui, ó, gerenciamento de disco. Você pode vir aqui no gerenciamento de disco e apagar a partição primária do Linux, que tem 67.63 GB. Ou seja, você vai lá, corta essa partição e deixa o Windows de volta. Com tudo, né? Aí você vai ter um espaço normal, o espaço de 200 e poucos gigas que o Windows normalmente teria. Tem como você escolher também quantos gigas que ele vai comer, se ele vai comer 70, se ele vai pegar 50 ou 30. Mas eu te recomendo deixar aquele escolha, né? Porque depois você usar o Linux com pouca coisa, meio tenso. E com esse notebook aqui, eu achei muito interessante usar o Linux, porque ele tem várias funções que o Windows não tem, sem falar que ele tem coisas grátis, né, como um pacote Office deles ali, que tem como você estar usando, que é muito legal. E é muito estranho que você consegue usar dois sistemas operacionais ao mesmo tempo num dual boot. Ou seja, você não vai bootar direto por um ou por outro, você escolhe qual sistema operacional você vai bootar. Também é muito interessante porque dá para você escolher ali, no caso do Windows ter corrompido, por exemplo, você vai no Linux, apaga a partição do Windows 10 e depois você cria um Windows 10 novo com aquela partição que você pagou. Você pode manter a Dual Boot por muito tempo, você pode usar o sistema, no caso do Windows 11, por exemplo. Já era, o Windows 11 estragou. Você pega, vai no Linux e usa. Ele não vai te deixar na mão. Isso é muito interessante, porque você vai ter todas as coisas que você poderia ter no Windows, você também vai ter lá no Linux. Você pode instalar todos os seus programas no Linux, ou seja, ter dois sistemas operacionais com as mesmas coisas, com os mesmos programas. E aí, com tudo isso assim, você tem um sistema operacional reserva na sua máquina. Aí, no caso de um der problema, o outro está ali pronto para você usar. Você não fica refém de um sistema operacional, aí se ele acabar dando problema, você tem um outro ali pronto para você usar e aí é tranquilo. Mas é claro, tem sim um jeito de você usar todas as coisas no Linux. É bem interessante, tem várias coisas que adaptam isso. Ele tem uma lojinha própria que você consegue também tá baixando os aplicativos, tipo a Microsoft Store, assim. E ainda mais o Zorin OS, que é uma distribuição de Linux muito boa. Eu te recomendo mais ela, se você está saindo do Windows e está procurando um Linux. Também é interessante você ver as outras, mas eu achei essa mais interessante. Não tem só essa, eu acredito que todos eles dão para fazer isso também, para estar fazendo essa partição com o Windows. Ou seja, você não perde o seu Windows e você pode usar o Linux tranquilamente se você não gostar de ficar com o Linux toda hora. É só você desligar o computador e ligar de novo para estar indo no Windows. O Windows pode ser pesado e tudo, mas pode ter algum recurso que o Linux não aceite ou não tenha para você. Aí no caso de você quiser também estar instalando do zero só o Linux mesmo, tem como você instalar, fica legal. Mas é claro, tem muitos Linux aí também que servem para estar colocando nos smartphones, naqueles notebook que vira tablet. E o bom mesmo desse Linux aqui, o melhor de tudo desse Linux é que ele tem packs, por exemplo, de drivers, como teclado, mouse, essas coisas. Ou seja, vai ter muita compatibilidade com várias coisas. O mais interessante de tudo é
é que tem coisas aqui no notebook que não funcionavam antes e ele fez funcionar. Como, por exemplo, esse travamento aqui do microfone, ó. Ele mostra. Também tem aqui, ó, o brilho que eu tinha mostrado pra vocês. E agora a gente tá vendo... isso daqui é uma loja de programas. Ele tem um explorador de arquivo que é muito parecido com o da Apple. Eu não sei se eles se inspiraram um pouquinho na Apple, mas eu achei muito interessante esse explorador de arquivo. Tem a lixeira, vídeos, músicas, pasta pessoal. Eu não sei se tem como acessar diretamente a pasta raiz, no caso, o SSD. Mas tem vários programas aqui, tem jogos, tem de tudo. Tem também versões de jogos para Linux. Tem o OBS Studio, por exemplo. Dá para baixar ele aqui no Linux pela própria lojinha deles, né? Dá para você baixar por fora da loja também. No caso de não ter algum programa aqui, você não encontrar ele na lojinha, você vai lá e procura. E nesse caso ele só vai te pedir a senha aqui, você coloca a senha e pronto. É bem tranquilo de estar fazendo isso. Eu gosto bastante do sistema profissional, ele tem uma aparência muito bonitinha. Tem uma aparência bem bonita. Dá pra você fazer diversas coisas, dá pra fazer trabalhos escolares aqui. Depende do que você vai querer, você pode estar usando para qualquer coisa. Mas galera, eu só queria estar trazendo esse vídeo para vocês aqui para estar mostrando o Linux que eu instalei na minha máquina. E também coloquei em partição com o Windows, né? Que no caso esse daqui é o Zorin OS 15. Tem o Zorin OS 16 que, se eu não me engano, está em fase de teste. Mas o que eu recomendo para vocês é estar usando o sistema operacional que funciona. Que nesse caso aqui, o sistema operacional que não está em beta, por exemplo, o Windows 11 é um sistema operacional em beta. O sistema operacional em beta não é para você usar. No caso do Zorin OS, tem a versão beta. Se eu quisesse, eu podia fazer um mix aqui e botar dois sistemas operacional beta, né? Mas eu preferi estar deixando o Linux como um Linux já estável e eu coloquei particionado com o Windows 11 que eu já tinha, já mostrei vídeo, já fiz várias coisas com ele, jogos e tudo aqui já no Windows 11. Tô editando muito provavelmente por ele aqui, né, que eu tenho do Premiere. Eu faço até as thumbs do canal por aqui. Eu acho muito interessante. Mas galera, se vocês gostaram do vídeo, eu trouxe tudo aqui para estar mostrando para vocês como que um sistema operacional Linux pode ser instalado na sua máquina. E você pode que é interessante também você estar instalando um sistema operacional Linux, que ele tem possibilidades, essas coisas de você estar fazendo várias coisas. E também porque eu particionei ele com o sistema operacional que está em beta, ou seja, esse daqui é o computador mais doido do mundo. É um Windows 11 particionado com um Linux. Então olha a doideira que eu criei aqui. A gente tem um notebook extremamente doido. E se prestar, até é bem raro de encontrar esse tipo de coisa aqui, né? Porque é um Windows 11 funcionando num hardware que a Microsoft diz que não é compatível, entre aspas, né? E também o Linux funcionando em conjunto com ele, no caso no Dual Boot. Gostei pra caramba do resultado. O Linux funciona muito bem, tem vários recursos do teclado, por exemplo, que funcionam, que não estavam funcionando no Windows 11 e eu achei muito interessante. É claro que também pode economizar mais bateria no caso dos notebooks. Então galera, esse daqui foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, valeu e não se esqueça, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho aí, badala esse sininho para estar recebendo todos os vídeos novos, como umas maluquices como essa. Valeu e até a próxima.